E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Chips. Venho trazer para vocês os jogos para esta sexta-feira, dia 3/2. Selecionamos aqui para vocês 10 jogos para este dia. Mas desde já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreve aí também, já ativa o sininho e senta o dedo no like para que a gente esteja crescendo no YouTube e nossos vídeos cheguem também a outras pessoas. Vou deixar pessoal o link de uma banca, com R$1 você faz seus jogos nela. Você tá com pouco dinheiro, não tem problema, com R$1 você faz seus jogos nessa banca. E o melhor de tudo, você faz o saque via Pix, é o mais rápido do mercado. Ganhou, já cai diretamente na sua conta. Não precisa de 2, 3 dias não. Rapidamente ganhou, cai na sua conta via Pix, beleza? Vou deixar também o link do nosso Instagram. Entra lá que a gente sempre tá deixando nossos resultados. E também do nosso Telegram, a gente sempre tá deixando um bilhetezinho pronto pra galera lá, beleza? Antes de ir para os jogos da sexta-feira, como de praxe aqui, vamos para os resultados desses jogos, né? Desta quinta-feira. Tivemos mais um dia muito bom. Deixamos aí alguns jogos para vocês, né? Já aconteceu a grande maioria, faltando alguns ainda rolar, né? Deixamos aqui para vocês Casa Vence no jogo do Esperance Tunis, né? Falei para vocês que o Esperance Tunis é o maior campeão, né? Ele vem com tudo para vencer esse jogo e venceu os dois tempos, né? Marcou 2 gols no primeiro e 2 gols no segundo. 4-0, venceu fácil. Deixamos também aqui o acima de 1,5 gol no jogo do Fenaim, né? O da Índia que bateu. Até o ambos marca veio nesse jogo, foi bacana. Deixamos aqui o Konyaspor, Istanbulspor. Jogo acima de 1,5 gol não veio. Veio um golzinho já no final, né? Ainda foi gol contra, ainda foi um jogo muito feio. Inclusive os jogos aqui da Turquia, né, rapaziada? Todos foram jogos under, né? Todos os 3 jogos que tiveram da Turquia hoje, todos foram abaixo de 2,5, né? Selecionamos somente 2, consegui correr desse aqui do Basaksehir, me esquivar dele, né? Porque tava com uma cara de jogo under também. Mas selecionamos ainda 2, né? Um deu ruim, né? Foi o único jogo que não bateu hoje. Deixamos aqui para vocês o acima de 1,5 gol no jogo do Al-Shabaab e bateu também. Falei que quem quisesse entrar na vitória seria uma boa, bateu os dois, né? Tanto a vitória quanto o 1,5. Deixamos aqui o acima de 1,5 gol no jogo do Adana, bateu também, já no finalzinho que veio sair os 2 gols do jogo, né? Até o Jorge Jesus aqui foi expulso, né, por reclamação. Deixamos a vitória do Inter, tá vencendo por 1-0. A gente espera, né, que ele mantenha ou faça até mais um gol nesse jogo. E depois vai rolar do Real, do Vasco, né? Então tem muita coisa boa. A gente espera aí que nosso bilhete pronto venha bater mais um dia, né? Vamos agora para os jogos dessa sexta-feira, né, galera? Começando aqui Persija e Hans, né? Deixamos aqui esse jogo aqui para vocês. Esse Nuzantara que a gente até selecionou ele no último jogo que teve, deu bom, né? Fizemos um lay, melhor dizendo aí, né? E o Besiktas aqui é um time que geralmente joga bem, né? Fez 3 vitórias aqui e 2 derrotas. E já o outro o Hans aqui, ó, vem de 3 derrotas e 2 empates, né? Se enfrentaram aqui 3 vezes, né? O Besiktas venceu por 3-0, fora de casa, era poder ter saído mais, errou um pênalti ainda, mas sem enrolar nesse jogo, pessoal, eu quero deixar aqui vitória do Persija, beleza? Jogando em casa aqui, vem de 4 vitórias consecutivas, nos últimos 10 jogos venceu 6, né? E aqui o outro time visitante é um time que não faz bons jogos, e na classificação, o Persija, se vencer, ele vai aí assumir a liderança, a mesma situação no Persib que a gente deixou na última vez que selecionamos o jogo aqui e deu bom, e foi contra esse mesmo time aqui do Hans, né, que tá aqui na zona de rebaixamento ainda, e agora é o vice-líder aqui que vai jogar contra ele em casa, né, jogando em casa o segundo melhor, né, vai pegar aí o segundo pior, então acredito muito nessa vitória, e placar exato de 3-1 para o time do Persija, beleza? Vamos para Altay agora e Adanaspor, pela segunda divisão aqui da Turquia. O Altay vem aqui de 4 derrotas e um empate. Dos últimos 5 jogos dele aqui, ó, todos foram ambos marca, todos foram 1,5 e 2,5 veio em 4 oportunidades, né? E o Adanaspor venceu apenas um jogo, né? Perdeu 3, empatou 1. Dos últimos 5 jogos aqui, 4 foi acima de 2,5, 4 foi ambos marca, tá? Então é um jogo muito bom, né, para analisarmos aqui duas situações, né? A primeira, o acima de 1,5 gol, tá? Os dois times aqui quando se enfrentam, geralmente são histórico de gols, ó, todos foram acima de 1,5 gol, 2,5 foi em 4 e ambos marca foi em 5, né? Então deixa aqui o acima de 1,5. Quem quiser entrar nesse ambos marca é bom. Os dois times aqui estão perto da zona de rebaixamento, né? Dependendo muito do resultado aqui, os dois podem até acabar na zona de rebaixamento, né? Então acredito muito que vai ser um jogo lá e cá, e podemos ver 2 gols e placar exato. Eu deixo aqui de 2-1 para o time do Altay. Vamos agora para Paderborn e Düsseldorf agora, né? Pela nossa querida Alemanha Bundesliga 2.
O Paderborn que vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Nos últimos 5 jogos dele aqui, 3 somente bateu acima de 1,5 gol. E o Düsseldorf venceu 4 e perdeu 1 nos últimos 5 jogos, somente 3 também bateu 1,5, né? Se enfrentaram 5 vezes e todos foram ambos marca, todos foram 1,5, 2,5 vem 4. E eu deixo para vocês sugestão aqui do acima de 1,5 gol, beleza? Os dois times estão brigando aqui para a parte de cima da tabela. Confronto direto. Então eu acredito muito que o jogo interessa as duas equipes e possa ser um jogo que possa sair 2 gols ou até mais nessa partida, tá? Quem quiser entrar no 2,5 também pode ser uma boa, beleza, eu deixo como segunda opção, mas no bilhete o 1,5 tá de bom tamanho, placar exato, eu deixo aqui de 2-1 para o time do Paderborn. Vamos para Iverdon, agora lá o Sandhorst, né, agora pela Suíça, segunda divisão, que é um campeonato muito bom para escanteios também, né? Quem quiser entrar seria uma boa também. E o Iverdon que vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, 4 foi 1,5, né? E os últimos 5 jogos aqui do Lausanne empatou 2, ganhou 1, né? E perdeu 2, né? Nos últimos 5 jogos, 4 foi 1,5 também. Se enfrentaram 5 vezes nesses jogos aqui, ó. A grande maioria foi abaixo de 3,5, né? Mas os últimos 2 foi 2022 aqui, todos foram acima de 2,5, os últimos 2. E é o que pra mim chama mais atenção, já que o Iverdon aqui tá aqui 35 pontos, né? Se vencer, assumir a liderança. E mesma coisa é o Lausanne, né? Se vencer também assumir a liderança. Então acredito muito que vai ser o jogo para no mínimo 2 gols, tá? Então deixa aqui o acima de 2,5. E a outra opção que é muito boa também é o 2,5, pessoal. Como é confronto direto pela liderança, acredito que podemos ver o 2,5 nesse jogo aqui. Vai tá pagando bem e dá para botar no bilhete, beleza? E placar exato eu deixo aqui para vocês de 2-1 para o time do Iverdon. Vamos para Grafischap agora, até o Grafischap que vem de 2 vitórias e 3 empates. Nos últimos 5 jogos dele vem sofrendo gol, vem fazendo gol, né? E todos foram acima de 1,5 gol. E o Telstar aqui, ó, venceu 2, perdeu 2, né? Empatou 1 nos últimos 5 jogos dele aqui. 3 somente só acima de 1,5. Se enfrentaram 5 vezes, 4 foi acima de 1,5 gol. Mas eu deixo para vocês aqui uma dupla chance no Grafischap, beleza? Jogando em casa é um time que geralmente faz bons jogos. Pode observar, um time que geralmente perde pouco, né? E já o Telstar é um time que empata muito, né? E perde também muito fora de casa, né? O Grafischap aqui está na 13ª posição, é o 8º melhor jogando em casa. E vai enfrentar o 12º melhor, tem apenas 8 gols em 10 jogos. Então deixo para vocês, casa ou empate, impossível placar exato. Vou deixar aqui de 3-1 para o time do Grafischap. Vamos para mais um jogo às 15 horas agora pela nossa Holanda, João Azé e Venlo, né? O João Azé que vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 empate, melhor dizendo, e 2 derrotas, né, nos últimos 5 jogos. Todos foram aqui, né, com exceção desse, acima de 1,5 gol. E o Venlo aqui venceu 1, né, perdeu 2, empatou 2. Nos últimos 5 jogos, 4 foi 1,5, né, enfrentaram aqui, ó, 4 vezes, né. Os últimos 3 foi acima de 1,5 gol. E eu deixo para vocês o acima de 1,5 gol nesse jogo, tá? O Venlo que tá aqui na 5ª posição, é confronto direto também, né? Os dois jogos estão interessados no jogo. Então eu acredito muito que vai ser um jogo para no mínimo 2 gols. E placar exato nesse jogo aqui eu deixo de 2-1 para alguma das duas equipes, tá? E Augsburg e Leverkusen agora às 15h30. O Augsburg que vem aqui de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5 gol. E o Leverkusen que vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos aqui, 4 foi também acima de 1,5 gol, né? Se enfrentaram 5 vezes, né? Todos foram ambos marca, todos foram aqui acima de 1,5 gol, 2,5. Então eu deixo para vocês aqui o acima de 1,5 gol. Quem quiser entrar no ambos marca também seria uma boa. O Augsburg gosta de fazer um gol, mas também gosta de sofrer um gol, né? O Leverkusen está na 9ª posição, precisa vencer para ir a 27, né? E subir aqui uma posição. E o Augsburg está beirando a zona de rebaixamento, tá indo por tudo ou nada. Então acredito muito que até ambos marcas podemos ver nesse jogo. E placar exato eu deixo aqui de 2-1 para o time do Bayer Leverkusen. Vamos para mais um jogo agora às 16 horas. Atlético Bilbao e Cádiz, né? O Atlético Bilbao que vem de 2 vitórias e 3 derrotas. E o Cádiz vem aqui de 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Se enfrentaram 5 vezes. O Atlético Bilbao venceu as duas fora de casa, né? Uma foi 4-0 pela própria La Liga, né? E também outra foi 3-2 também pela própria La Liga, né? Então acredito muito, e com ambos perdendo o pênalti, né? E acredito muito que o Atlético Bilbao vence esse jogo, tá? Por mais que tenha um histórico aqui, ó, vindo 2 derrotas consecutivas pro Cádiz fora de casa, mas foi 2021, 2020, agora o Atlético nos últimos 2 jogos macetou aí, então acredito que possa vencer mais uma vez esse jogo, né? E vai se vencer aqui vai a 29, né? E sobe 2 posições. Então acredito muito que não perde esse jogo, beleza? Placar exato deixa aqui de 2-0 para o time do Atlético Bilbao. Vamos agora para Celtic e Fulham agora às 16 horas.
o Chelsea, melhor dizendo, Celtic. O Chelsea vai enfrentar o Fulham, né? Nos últimos 5 jogos do Chelsea, vem aqui de 3 derrotas, uma vitória e um empate nos últimos 5 jogos dele, ó. 3 foi abaixo de 3,5, né? Vai vendo aqui. E o Fulham venceu 2, ganhou 2, né? Perdeu 2, empatou 1 nos últimos 5 jogos dele aqui. 4 foi abaixo, 3,5 também. Né? Eu quero buscar menos gols para esse jogo, tá? Não confio no Chelsea, não confio no Fulham. Então eu deixo para vocês aqui o abaixo 3,5. Tá pagando até mais do que o mais de 1,5 gol, tá? Nesse jogo. Então eu deixo para vocês aqui menos de 3 gols nesse jogo, beleza? E placar exato de 1-0 para o time do Chelsea. E para finalizar o dia, vamos para Brasil e Venezuela agora, né? O Brasil que vem voando na temporada, o Vitor Roque tá comendo a bola, né? Vem aqui de 4 vitórias, um empate. A Venezuela vem aqui de 2 vitórias, 2 empates e 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, né? Sem enrolar a vitória do Brasil, o Brasil vem jogando muito bem, tem um time muito bom, né? Então acredito que não perde esse jogo, beleza? E placar exato de 3-0 para o Brasil. Então, pessoal, esses os nossos jogos para essa sexta-feira. Gradezinha de sábado e de domingo vai estar melhor, beleza? Então aí continua na mesma pegada, investindo pouco, porque a gradezinha não tá tão atrativa nessa sexta-feira, beleza? Tamo junto e até a próxima.